quando um pré-milenista interpreta o texto, ele predominantemente ele vai interpretar literalmente. Essa é a melhor interpretação. E ainda porque é interessante que a maioria do pessoal que usa o alegorismo, eles usam o alegorismo para escatologia, mas não usam o alegorismo para outros textos bíblicos, porque isso será um perigo. Com a escatologia, chega em Apocalipse 20, que fala do reino milenar, diz, não, aqui é simbolismo, aqui é um símbolo, ou aqui a gente vai espiritualizar. Agora, quando chega na salvação, quando chega nos dons, quando chega em outros temas, ele vai dizer, não, aqui é literal. Então, ora interpreta literal, ora interpreta espiritual, ora interpreta simbólico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa ideia de alegorismo, ela acontece lá em Alexandria, no Egito, né, com Orígenes. E essa interpretação, ela já não é aceita pela maioria dos teólogos quando se fala de outros temas bíblicos. Qualquer tema bíblico, qualquer parte da teologia, todo mundo vai dizer, a primeira abordagem deve ser a literal. Claro que a gente deve observar que existem símbolos e existem figuras, existem tipos, mas a abordagem primeira deve ser literal. E o que é que acontece? Quando chega na escatologia, esquecem a abordagem literal e espiritualizam e alegorizam. Tem outro sistema de interpretação, que nós já falamos nele aqui hoje, que é o preterismo, né? Olha para o livro de Apocalipse e entende que tudo aquilo já aconteceu. Tudo aquilo, por exemplo, muitos preteristas, eles olham para o livro de Apocalipse e interpretam como se aquilo ali fosse uma representação simbólica dos conflitos que a igreja viveu lá no início, lá na igreja primitiva. A igreja era muito perseguida, a igreja passava por problemas grandiosos. Então eles olham aqui, aqui quando fala da besta, está falando do imperador de Roma. Aqui quando fala do anticristo, está falando... E eles levam isso a um extremo de negar o caráter profético do livro de Apocalipse. Isso é um erro, porque de fato, como Saulo já disse, reverendo Jonathan já disse, tem muito no livro de Apocalipse que se refere à sua época. Tem uma mensagem imediata para as igrejas lá da Ásia Menor. Mas o livro de Apocalipse, o reverendo Jonas colocou uma estrutura e ele tem tanto revelações que aconteceram naquele tempo, tanto revelações que aconteceram antes daquele tempo, como tem revelações que ainda hão de acontecer. Então, o livro de Apocalipse, por ser uma revelação, ele é um livro profético. Ele é tão profético quanto livros do Velho Testamento, como Daniel, Ezequiel, Oséias, Zacarias, Isaías. E esses livros apontam para o reino milenar de Cristo, por exemplo. E o reino milenar de Cristo é futuro. Então, Apocalipse também aponta para o reino milenar de Cristo. Não só aponta, como profetiza claramente o reino milenar de Cristo. Então, você deve abordar o livro de Apocalipse como um livro profético. Tem outra linha que é o historicismo. Historicismo, tanto quanto o alegorismo e o preterismo, é uma interpretação que consideramos complicada, porque ele vai pegar o livro de Apocalipse e vai entender que ele é um simbolismo da história da igreja. Desde a vinda de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. E aí ele vai colocar o Apocalipse como se fosse uma narrativa, uma narração simbólica da história da igreja. E aí muitos deles vão entender Apocalipse como ciclos. Não há cronologia, fala contra a cronologia do livro de Apocalipse. Então, eles vão ver 7 selos, 7 trombetas e 7 taças como a mesma história vista de ângulos diferentes. Isso fala contra a cronologia do livro. Hoje vocês viram aqui o reverendo Jonas colocando a cronologia como clara, e Saulo ainda completou dizendo que quando você começa a ler, você vai ver a partícula kai, do grego, que significa e. Então ela vai ligando uma coisa a outra e dando continuidade. Você termina o livro de Apocalipse, capítulo 19, e entra no 20 e você vê que, depois do capítulo 19, que trata da segunda vinda gloriosa de Cristo, tem uma continuidade. Para quê? Para o reino milenar de Cristo. Então, isso também é importante. Essa interpretação historicista, ela ataca a cronologia do livro, ataca o caráter profético e futurista do livro de Apocalipse. Aí a gente entra no último sistema de interpretação, no último tipo de interpretação, que é o futurismo. Esse é o mais coerente de todos,
Porque o futurismo ele não despreza o preterismo, ele entende, sim, que Apocalipse tem revelações para o seu tempo. Ele entende que Apocalipse tem revelações que aconteceram exatamente no momento em que João estava escrevendo, mas ele entende que o livro é predominantemente futurista. O livro tem muita revelação acerca do futuro. Esse sistema que a gente aderiu, é futurista. Nós entendemos que o livro do Apocalipse ele é uma revelação profética de Deus a respeito do que está por vir. Como a gente disse, não se despreza o simbolismo, tem muito simbolismo, a gente não despreza que há espiritualismo, sim, o entendimento literal, ele também é espiritual, mas ele não nega a literalidade. Quando nós vemos um símbolo, nós interpretamos aquele símbolo, eu vou dar um exemplo aqui, você vê lá em Apocalipse capítulo 13, falar de uma besta, um animal terrível, com meio mundo de cabeça, com meio mundo de chifre. Claro que a gente não entende que vai se levantar um anticristo que é daquele jeito literalmente. A gente entende que aquilo ali simboliza um homem que vai ser levantado entre nações. Eu até costumo dizer, ele não vai vir com meio mundo de cabeça, meio mundo de chifre. Provavelmente vai ser um homem comum de terno e gravata. Um líder mundial. Agora, você vê que nós respeitamos o simbolismo. A gente sabe que é um símbolo, sim. Ele representa um homem, mas a gente resguarda, a gente destaca a literalidade, ou seja, é um símbolo que aponta para algo literal. É assim que a gente interpreta. A gente vê que a melhor maneira, e é isso que eu quero passar essa mensagem para vocês, é você, quando lê o livro de Apocalipse, você observar predominantemente literal. Você vai olhar para o livro e vai entender, peraí, esse livro está falando exatamente o que está escrito. Agora, eu tenho que respeitar que existem símbolos e eu tenho que interpretar os símbolos de acordo com o contexto. Uma forma interessante de você entender o livro de Apocalipse é ler esse livro contextualizando e correlacionando ele com outras profecias. Você só vai entender o capítulo 13 de Apocalipse, que fala do anticristo, do falso profeta, se você entendeu o livro de Daniel, a profecia de Daniel. Por quê? Porque essas profecias elas estão correlacionadas. Então, quando você estiver estudando Apocalipse, é importante também que você estude livros proféticos do Velho Testamento. Para finalizar essa parte aqui, Apocalipse capítulo 6, eu sempre faço essa correlação. Se você ler Apocalipse capítulo 6, os versículos 1 até o 12, até o 15, e você lê Mateus 24, do versículo 5 até o 9, até o 10, você vai ver que um texto ajuda você a entender o outro. Porque há uma correlação entre o que Jesus Cristo disse em Mateus 24 e a revelação do próprio Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 6. Então, essa é a forma melhor de você entender, respeitando a literalidade, respeitando os símbolos e entendendo que Apocalipse é um livro profético, um livro que aponta para o futuro. Como a gente já adiantou um pouco antes, você vai entender que é um livro cronológico, vai ser muito melhor para você entender. Você lê, segue essa estrutura que você desenhou aí, que o reverendo Jonas colocou. Então você vai entender, rapaz, eu quero entender a tribulação. É do capítulo 6 até o início do capítulo 19. Porque da metade do capítulo 19 para frente fala da segunda vinda de Cristo, que acontece no final da grande tribulação. Então, você vê que as coisas começam a se encaixar se você respeita a cronologia e bota dentro dessa estrutura. Depois da segunda vinda de Cristo, vem o reino milenar. Depois do reino milenar, vem o juízo final e a eternidade, quando Deus cria novos céus e nova terra. Você está vendo que fica fácil quando você entende a estrutura do livro e você respeita a ideia de que esse livro é um livro profético que tem revelações a respeito do futuro. É isso.